é preciso saber viver. E a boa notícia que nós temos é que nós que amamos, nós que servimos o Rei dos Reis, temos na palavra dele um ensino da sabedoria que ajuda a gente a saber viver. E eu quero falar então sobre saber viver alcançando aquilo que a Escritura vai chamar de perfeição, mas que talvez poderia ser também traduzido como maturidade. Maturidade. A ideia de maturidade é de algo que chegou a um estágio completo, não é isso? Quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa em algo que chegou a um estágio adulto, de plenitude. Quando a gente fala de pessoas maduras, a gente pensa em pessoas que alcançaram a sua plenitude intelectual, a sua plenitude física, emocional. Não é? E, de fato, eu até reconheço, não é tão simples assim a gente descrever maturidade. Né? Às vezes, a gente consegue entender o que é imaturidade. Se você comer um fruto, por exemplo, né? Quem sabe um figo ou um caju, não é, que não esteja maduro, a sua boca vai amargar rapidamente e você logo vai saber que aquele fruto não está bom. Mas maturidade nas Escrituras é um ensino que é todo pervasivo, a Bíblia toda fala disso para a gente. Não é? A maturidade é uma chamada das Escrituras para a nossa vida, para que a gente saiba viver. Nós encontramos, por exemplo, Jesus chamando os seus discípulos, chamando homens a uma vida madura. Se a gente atentar bem para a linguagem das Escrituras, a gente vai encontrar essa expressão em vários lugares, e eu queria citar algumas para vocês. Por exemplo, em Mateus 5:48, nós temos Jesus dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em Filipenses, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo dirá: todos os que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ainda o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 28, ele ensina: todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ainda em Efésios, o mesmo apóstolo Paulo dirá, capítulo 4, verso 13, que nós queremos chegar ao conhecimento do Filho de Deus para alcançar, mais uma vez, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção que em todas estas passagens, esta palavrinha que foi traduzida para a nossa língua portuguesa como perfeito, não é exatamente aquela perfeição que normalmente a gente pensa quando a gente fala de Deus, quer dizer, um atributo que é só de Deus, aquela pessoa que é perfeita, sem mácula, né? Deus é absolutamente pleno, não tem decaimento, não tem degradação em Deus. Isso é exclusivo dele. Não. A perfeição acerca da qual os textos estão falando aqui é traduzida da palavrinha grega teleios, que significa pleno, completo, maduro, varonil. É um atributo humano este. É algo que pode ser alcançado pelos filhos de Deus. E diz respeito à pessoa madura, que alcançou um tipo de maturidade em todas as suas relações. E essa noção de maturidade nas Escrituras, e isso é importante que a gente entenda, ela não está associada à idade, porque às vezes a gente pensa que um homem velho é maduro e que um homem jovem é imaturo, mas, de fato, a Escritura associa esse tipo de perfeição, de plenitude, de maturidade, a uma noção de responsabilidade e de sabedoria. É lá nos livros de sabedoria, aliás, que a gente aprende a viver. E a gente entende exatamente o que é essa maturidade para a qual todos nós somos chamados. Maturidade na Bíblia está associada, então, à sabedoria. E a sabedoria que a gente encontra nos livros sapienciais, Provérbios, Salmos, vem daquilo que é, pelo sábio, a observação inteligente, realista, de como uma pessoa que é temente a Deus
vive num mundo caído, aplicando a lei de Deus nas coisas do dia a dia, nas coisas mais práticas que a gente faz. No livro de sabedoria a gente aprende que o homem sábio, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus limites. No livro de sabedoria a gente aprende que o sábio é alguém que sabe o seu lugar e não se coloca em lugares onde não deve estar. Nos livros de sabedoria a gente aprende que o sábio é alguém que toma decisões difíceis. Ainda mais, nos livros de sabedoria das Escrituras, a gente aprende que o sábio é aquele que se esforça e que trabalha duro para obter as suas conquistas. Nos livros de sabedoria das Escrituras, a gente aprende que o sábio assume responsabilidade diante de Deus e dos homens por suas ações. Ele não olha para fora e para o outro em primeiro lugar. O sábio é aquele que olha para dentro de si mesmo e para Deus em primeiro lugar. Na Escritura a gente aprende que o sábio é essencialmente alguém que ama. O sábio é essencialmente alguém que serve. E essa sabedoria nas Escrituras é o que a gente vai aprender lá no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo vai chamar de perfeição. Então, a sabedoria bíblica, ela ensina a gente a viver. Ela ensina a gente a viver diante da face de Deus. Se quiser uma palavra bonita aqui, ela ensina a gente a viver corandeu, diante da face de Deus, para a glória de Deus, a partir das coisas práticas e até mesmo pequenininhas do dia a dia da gente. A sabedoria das Escrituras ensina a gente a viver com um senso de direção e de utilidade e de serviço e de amor ao próximo. Na sabedoria bíblica, a gente encontra aquele ideal da imagem de Deus que é restaurada no homem caído, através de um estilo de vida que glorifica a Deus. É por isso que Jesus personifica toda a sabedoria nas Escrituras, não é? E é por isso que ele personifica a maturidade do homem, a plenitude da varonilidade do homem se vê em Jesus. E, afinal de contas, o alvo de todo cristão é o de se conformar à imagem de Cristo.